Vamos orar. Senhor, nessa noite eu quero te agradecer pela vida de cada um dos meus irmãos que vieram dispostos a te adorar, a te louvar. E já fizemos isso, te louvamos, te adoramos, continuaremos a fazer isso ao longo do culto. Mas nesse momento nós paramos tudo, Senhor, para ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir a Tua palavra. Fale conosco. Fale conosco. Espírito Santo, enquanto eu falo ao coletivo, presencial, online, que o Senhor venha falar no individual de cada um, no íntimo, no coração, no mais profundo de cada irmão e cada irmã aqui nesta noite. Que a Tua palavra venha surtir o efeito pela qual ela foi determinada. Abençoe esta palavra, Senhor, que é Tua, ao coração dos meus irmãos. Fale ao coração de cada um, utilizando-se desse servo inútil, mas fale ao coração de cada um deles, e que possam sair daqui edificados pela Tua palavra. Que todo o espírito maligno que traz a desatenção, que seja expulso em nome de Jesus agora. Que todo espírito maligno que endurece o coração, que seja expulso agora, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno que quer tirar a palavra do coração, da mente, do ouvido, seja expulso agora em nome de Jesus. E que todos nós possamos sair daqui com a oportunidade de decidir viver um novo tempo, da forma que o Senhor espera. Abençoe a Tua palavra nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Hoje, a ministração é um convite. O tema é um convite. Eu quero que vocês sejam exatamente isso aqui. Solta o tema para mim. Aí alguém vai falar assim: esse pastor é louco. É isso aí. Gente, eu espero que todos vocês sejam testemunhas de Jeová. A ministração de hoje, ela tem o objetivo de fazer você ser uma testemunha de Jeová. Que isso, pastor? Se eu soubesse, não tinha nem vindo para cá, tinha ido para lá. Não estou falando disso. Não é sobre religião. Porque testemunha, né, esse nome passou a ser... Cuidado, guerreiro. Esse nome passou a ser uma referência a uma religião, né? Alguns quando leem esse nome, já se lembra daquela dupla sertaneja de crente. Se eu não me engano, são até presbíteros. Presbítero Marcos e presbítero Belucci. E eles cantam um hino, né? Eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Queridos, apesar de ser um nome dado a uma religião, ser testemunha de Jeová vai muito além de bater nas portas no domingo de manhã, oferecer um estudo que muitas vezes, infelizmente, divergem das Escrituras. Não é isso. Mas vamos entender o que é isso. O que é ser uma testemunha de Jeová? Primeiro, que Jeová é um nome que era dado a Deus. Na verdade, na tradução original, no hebraico, era Javé. E os judeus não pronunciam mais esse nome. Faz muito tempo que os judeus pararam de pronunciar o nome Javé. Eles não reconhecem mais esse termo e eles inclusive evitam
falar esse nome Javé, porque como eu posso dizer, na tradição judaica, Deus não tem nome. O nome de Deus é impronunciável. E quando nós falamos de Deus, o que alguns não entendem, preste bem atenção, quando você vai orar, você fala, meu Deus. Muitos, erroneamente, entendem que é uma pessoa. Tem uma pessoa, mas quando você fala Deus, você está pronunciando a Trindade. Você está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que são um, porque tem o mesmo propósito. Como se explica a Trindade? É muito fácil. Quando você olha para o sol, você vê quantas bolas no céu? Uma só, né? Você vê só uma bola no céu. E o que tem dentro daquela bola? Luz, energia e calor. E nós chamamos aquilo de quê? Sol. A mesma coisa é Deus. Você olha para o céu e você vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas os três são um só, cada um com o seu propósito. O Pai, Criador de todas as coisas. O Filho, o restaurador de todas as coisas. Aquele que nos deu o direito e privilégio de nos achegar novamente a Deus. Havia uma ponte quebrada entre o homem e Deus por causa do pecado. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez sacrifício e sumo sacerdote. E pelo seu sacrifício, pelo poder do seu sangue, nós fomos comprados a Deus novamente. E agora nós temos livre acesso a Deus, sem a necessidade de intermediários. Antes, para se chegar a Deus, era necessário você andar na lei de Moisés. Para se chegar a Deus, era necessário você fazer sacrifícios, holocaustos. Mas o Filho de Deus desceu dos céus, porque ele entendeu que Deus já sabia que o homem não iria jamais conseguir, por seus próprios meios, se achegar a ele novamente. Então ele envia o seu Filho, que morre na cruz do Calvário por nós, derrama o seu sangue e nos compra com o seu precioso sangue. O Filho, então, o restaurador de todas as coisas. Mas o Filho vem com uma missão, cumpre a sua missão e retorna aos céus. Mas antes de retornar aos céus, o Filho, Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos. Eu vou, mas eu vou pedir ao Pai que envie o conselheiro, o consolador, o grande mestre, porque é aquele que vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas, o Espírito Santo da verdade, ao qual o mundo não conhece, pois ele não fala das coisas que o mundo entende, mas fala das coisas que viu e ouviu da parte de meu Pai. Esse é o Espírito Santo. E qual a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é preparar você diariamente para encontrar com o Senhor nas nuvens ou no ato da sua partida neste mundo. O trabalho do Espírito Santo é fazer com que você continue aceso. O trabalho do Espírito Santo é lembrar você todos os dias de que o céu é o seu lugar, que a sua pátria não é aqui, que a sua pátria é a cidade celestial, como nós pregamos aqui no domingo. Essa é a função do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando a igreja for tomada, o Espírito Santo, irmão, ele perde a função aqui na terra. Então, Tessalonicenses, alguns teólogos vão para uma outra linha. Eu sou da linha teológica que acredita. Aliás, a Lírio, ela tem essa linha teológica que acredita piamente que quando a igreja for tomada, o Espírito Santo também será tomado da terra. E quando o Espírito Santo for tomado da terra, quando a igreja for arrebatada, quando os mortos forem ressuscitados, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Ao ouvir a trombeta, os mortos ressuscitarão num corpo celestial, num corpo glorificado. Não vai ser no corpo físico, porque no céu não entra coisas físicas. Aliás, esse corpo, essa carne não suportaria um segundo da glória de Deus. Isso é pó. Isso é pó. Então a Bíblia diz que ao soar a trombeta, a qualquer minuto, a qualquer momento,
Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Ele prometeu que iria, mas iria voltar para nos buscar. E quando voltar, vai voltar nas nuvens. E nós nos encontraremos com Ele nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro num corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. E moraremos com Ele eternamente. Iremos para a cidade que Ele nos preparou. Viver a plenitude de Deus, pessoalmente. Agora, quando o Espírito Santo preparou a igreja subiu, o que mais Ele vai fazer aqui? Se a função dele é nos preparar para encontrar com o noivo. Tem muita gente que acha que quando Jesus voltar, vai pegar a Bíblia, vai ler a Bíblia. E, não, agora eu vou ler a Bíblia. Irmãos, estas escrituras só fazem sentido. Elas só fazem sentido porque a Bíblia diz, as escrituras diz que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tomado, isso aqui passa a ser apenas livros, sem inspiração alguma dos céus. Hoje essa palavra faz sentido, mas quando Jesus voltar e o Espírito Santo subir, essa palavra não vai mais fazer sentido, porque as pessoas vão ler e não vão ter mais o Espírito Santo para dizer a ela, olha, é por aqui, não tem mais, ele já subiu. E ele anseia o momento de que isso aconteça. Quando eu estava falando sobre testemunha, mas o que é então ser uma testemunha de Jeová? Comecei a falar de Jeová, o Deus. E expliquei o que é Deus. Falei a função de cada um aqui, todos estavam comigo. Agora, o que é ser testemunha? O dicionário diz: pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade legal. A fim de atestar, a fim de comprovar o que viu. Isso é uma testemunha. Qual a responsabilidade de uma testemunha? A sua responsabilidade é fornecer dados que ela presenciou, viveu ou está vivendo. Essa é a função de uma testemunha. Dizer o que viu, mostrar o que viu, mostrar, evidenciar o que presenciou. É isso que é ser testemunha. Agora vamos trazer isso para o nosso tema. Já que nós entendemos o que é Jeová e entendemos o que é uma testemunha, o que seria ser, de fato, uma testemunha de Jeová? O correto seria alguém que evidencia fatos que foram feitos por Deus. Em quê? Em sua vida. Eu sou uma testemunha. O que a palavra diz sobre isso? Isaías, coloca para mim por gentileza na tela. Isaías 43, do 10 até o 13. Quem está comigo diz glória. Aleluia. Quem está com vontade de ficar na terra quando Jesus voltar diz amém. Fica sozinho, carniça. Olha o que diz o texto, Deus falando: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. Versículo 12: eu revelei, salvei e anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Versículo 13: desde os dias mais antigos, eu o sou.
Não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Tem na outra versão, na JFA, na João Ferreira de Almeida, que diz: agindo eu, quem impedirá? É desse Deus que nós precisamos ser testemunhas. O Senhor nos chama a ser testemunhas dele. Mas a testemunha, ela não pode ser uma testemunha mentirosa, falsa. Deus espera que suas testemunhas sejam o quê? Verdadeiras. Queridos, nós estamos vivendo uma época e eu sinto que esta é a última era. Eu espero ansiosamente que o Senhor Jesus volte antes que o meu filho passe pelo pastorado. Porque essa geração já é uma geração muito fraca no sentido de ser testemunhas do Senhor. Essa geração já é uma geração Nutella. Eu estava ouvindo uma vez um testemunho em um certo país, não vou citar o nome, e é um testemunho verídico. Havia um grupo de terroristas, se bem que não eram terroristas, eram, como fala, eles combatiam o governo, eles queriam tirar o governo, porque achavam que aquele governo era injusto, era contra as coisas boas para aquele país. Então, mas eram considerados como terroristas. Mas entre eles haviam cristãos, e naquele grupo não podia ter cristãos, mas havia alguns cristãos naquele grupo. Não me pergunte por quê, porque eu também não sei de tudo. Eu só sei que chegaram numa igreja e disseram assim: quem for crente vai morrer. Quem for crente de verdade vai ficar e vai morrer. O restante pode sair. Diz que de uma igreja que tinha 60 pessoas, ficou no máximo 10. Vai, os 10, encosta na parede. Encostou na parede. Os 10. Virou de costa. Aí, e os outros que estavam indo embora, vai, vaza. Deram uns tiros pro alto. A igreja inteira foi embora. Aí eles voltaram e falaram assim: agora pode continuar o culto que a gente quer ouvir a palavra. Nós fizemos isso porque senão aqueles caras aí lá, eles são tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que eles iam delatar nós. Eles não são fiéis nem ao Senhor, que dirá a nós. Então, se nós ficássemos aqui no culto, eles iam contar. Então a gente só expulsou eles, para a gente ter um culto aqui só com crente de verdade. Pode continuar o culto. Nós vivemos uma geração que não entende que para seguir a Jesus Cristo é necessário negar as suas próprias vontades. Nós vivemos numa época, e eu espero que isso não aconteça aqui em Parelheiros, mas em outros lugares, né? Vivemos uma época onde as pessoas colocam o seu eu em primeiro plano, as suas vontades em primeiro plano. Jesus é se der tempo. As coisas de Deus é se der tempo. Não tem coragem de mostrar que é cristão. No trabalho ninguém sabe que você é cristão, por quê? Porque você é igual. Na escola ninguém sabe que você é crente, por quê? Porque você é igual ou pior aos que estão lá. E Deus não está nos chamando para isso. Deus nos chama para ser testemunhas dele. Mas testemunhas não pode ser alguém que está do lado oposto. Testemunha é do seu lado, do lado de Deus. Deus espera que você seja uma testemunha verdadeira dele. Olha o que Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês serão o que ele disse? Testemunhas. Testemunhar algo. Nós deveríamos testemunhar algo, testemunhar o que Deus está fazendo em nossa vida, testemunhar o que Deus fez em nossa vida. É isso que Deus espera. Mas
Quando ele fala testemunhas para nós, alguns podem perguntar, testemunhas do quê? Testemunhas do quê? Irmãos queridos, deixa eu levá-los, deixa eu transportá-los por 2 minutos à época de Jesus. Ano 32 depois de Cristo. O mestre na terra, curando, impondo as mãos, pessoas sendo libertas de demônios, pessoas sendo curadas, surdos ouvindo, mudos falando, cegos enxergando, paralíticos sendo restaurados, mortos sendo ressuscitados. E eu consigo visualizar aquele cego, por exemplo, o cego Bartimeu, filho de Timeu, em Jericó, gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. De tanto insistir, Jesus para e fala: mande-o vir até mim, mande-o vir até cá, mande-o vir. Quantas vezes Deus quer transformar a nossa vida, quantas vezes Deus quer marcar a nossa vida, mas quando Ele nos chama a gente não vai. Deus quer marcar a nossa história, Deus quer marcar a sua vida, Deus quer que você seja uma testemunha, mas não testemunha do que os outros, o que aconteceu na vida dos outros. Deus quer que você seja uma testemunha do que Ele fez na sua vida. E Ele quer fazer. Se tem uma coisa que Deus ama, é transformar a vida de alguém. Deus ama isso. Eu sei que para alguns crentes miseráveis que aqui estão nessa noite, isso não faz sentido. Porque você está tanto tempo na igreja e a sua vida continua a mesma. Sabe por quê? Porque você não é uma testemunha do que Jesus fez na sua vida. Não consegue levantar as mãos para ser grato ao Senhor. Tem um versículo que eu amo: a quem muito perdoou, muito ama. Tem gente que parece que não foi perdoado por Jesus. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Se é que abre a boca, mas é crente. Diz que é crente. O que Jesus fez por você? Tem alguns que dizem: eu não tenho testemunho para contar. Eu nasci num berço evangélico. Nunca usei droga. Nunca fumei, nunca bebi, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca matei, nunca fui morto. Porque tem gente que já foi morto, ressuscitou, né? E tem um testemunho para contar. Nunca nem morri. Ei, testemunho bonito é esse, sabia? Isso é um testemunho bonito. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Permita-me, com muita humildade, ensinar algo a vocês. Sabe qual é o testemunho que eu admiro? É isso daqui, ó. Cresci numa igreja, nunca saí, estou firme na presença do Senhor até hoje, trabalho para o Senhor e quero morrer fazendo isso, ganhando almas para o meu rei. Esse testemunho, eu subiria numa cadeira dessa e aplaudiria ao Senhor de pé. Mas sabe qual testemunho que a gente gosta? Irmão, eu cheirava, eu fumava, já matei mais de 350 mil pessoas, mas Jesus me restaurou. Aí já, oh, que testemunho lindo. Eu tenho vergonha de contar. Eu tenho vergonha. Eu conto meu testemunho para que pessoas que se encontram na mesma situação que eu entendam que Jesus pode mudar histórias. É para isso que eu conto. Mas contar para dizer que o meu testemunho é bonito, não é bonito, é vergonhoso. E eu deveria ter vergonha na cara de aos 14 anos ter saído da casa de Deus para ir comer lixo no mundo. Será que não era suficiente o amor de Deus para mim?
Aos 14 anos de idade eu saí da igreja e fui para o mundo. Isso não é bonito, isso é horrível, isso é feio. Isso mostra que eu estava totalmente ausente de Deus. Apesar de estar na igreja, eu já não estava em Cristo e eu não sabia quem era Cristo. Porque quem conhece Cristo nunca mais o deixa. Quem tem um conhecimento com Cristo, quem se apaixona por Cristo, quem é marcado por Cristo, se torna uma testemunha dele e não o deixa por nada. Pelo contrário, abandona tudo, vende tudo que tem e anda após ele, porque sabe que não há outro igual a ele. Um Jesus maravilhoso que cura, liberta, salva, transforma. Esse Jesus é apaixonante. Eu não acredito como tem alguém que deixa de ser testemunha dele. Eu fiz isso. Um Jesus que morre pelo pecador. O Jesus que veio à terra pelo pecador. E esse pecador simplesmente vira as costas para ele e vai embora, como se ele tivesse, ainda depois ainda diz, eu saí da igreja e ninguém veio atrás de mim. Toma vergonha na sua cara. Você não tem vergonha na sua cara de ter falado isso? Pede perdão para Deus. Foi você que saiu. Por que os outros têm que ir atrás de você? Você que quis sair. Jesus mandou você embora? Jesus não me mandou embora. Eu tinha 14 anos quando saí da igreja e não me lembro de Jesus ter falado assim: vai embora, sai da minha casa. Jesus não fez isso. Agora o vagabundo sai da igreja e fica lá. Vamos ver se alguém vai vir atrás de mim. Que tomara que não vá. Esses dias um filho das trevas falou para mim: eu esperava mais de você, pastor. Eu saí da igreja e você não foi atrás de mim. Não tem que ir atrás das ovelhas? Eu olhei para ele e falei: sim, das ovelhas. Então por que você não foi atrás de mim? Porque você é bode. Por que você saiu da igreja? Você saiu da igreja? Não foi porque ninguém te tirou. É porque você estava tão desligado de Jesus, mas tão desligado de Jesus, que pessoas conseguiram ofuscar a presença de Deus. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer a você: eu te amo tanto, mas tanto, que você está aqui de novo ou está online me assistindo. Eu te amo tanto e eu estou indo atrás de você. Algumas pessoas pensam que o bom pastor é o que está aqui. Não, o bom pastor é Jesus. Alguém disse: eu estava no mundo e ninguém foi atrás de mim. Nenhum pastor foi atrás de mim. Seu mentiroso, sua mentirosa. E quando Jesus, o bom pastor, falava no seu coração: volta para mim, e não vale, Jesus não vale. Olha só como as suas marcas são tão carnais, são tão físicas, que o bom pastor, o pastor supremo, te chamou e você diz: não, você eu não quero, eu quero aqui os pastores da terra. Isso é muita Nutella. E a Bíblia vai dizer o seguinte: que para aqueles que saem da presença de Deus, não cabe ao Pai ir buscá-las. Porque tem gente que sai da presença de Deus e não é ovelha, é filho pródigo. Tem tudo na casa do Pai, mas prefere experimentar as coisas do mundo. E a Bíblia diz que para esses acontece um sistema. A Bíblia diz que quando o filho pródigo foi para o mundo, perdeu tudo, começou a viver na vida desgraçada. O versículo chave diz: e caindo em si, percebeu que os funcionários da casa de seu pai viviam melhor do que ele, estavam em condições melhores do que ele. E ele traça um plano. Ele diz: eu vou ter que ser humilde. Eu vou me levantar. Vou me pôr a caminho à casa do meu pai. Vou chegar diante do meu pai e vou dizer: pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra os céus e contra ti, mas por favor me receba como um dos seus servos, que para mim já está ótimo. Mas para que ele fizesse isso, ele teria que ter humildade. E aí a Bíblia diz que na sequência, ele traça o plano e levantando-se pôs a caminho. E o pai é tão maravilhoso, o pai é tão bom, que quando ele ainda estava longe, o pai vê o seu filho, reconhece pela forma de andar. Eu imagino que a 200 metros de distância, o pai faz assim: não é o cheiro do meu filho. As roupas
não são as roupas do meu filho. O cabelo não é o cabelo do meu filho. Mas o jeito de andar é o meu filho. É ele. Ele está chegando, ele voltou. E a Bíblia diz que o pai sai correndo, aleluia. E o pai pula no pescoço do filho, não importando se ele é cheiroso, se ele é fedido, se o cabelo está grande, se a barba está por fazer. E ele abraça o seu filho e ele diz: meu filho, que bom que você voltou. Vamos fazer um churrasco, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comemoraram a volta do filho. Irmãos queridos, nós precisamos valorizar o sacrifício de Jesus Cristo por nós e sermos testemunhas. Chegou a hora, chegou o tempo, Lírio Parelheiros, de termos maturidade. Pessoas não nos podem tirar da casa de Deus. Ah, eu saí por causa... Não, você saiu porque você é burro. Porque uma pessoa inteligente não abandona Jesus por nada. Deixa eu explicar uma coisa a vocês, queridos. Eu sei que a palavra que vocês gostariam de dizer, de ouvir é: Deus vai te dar vitória. E vai mesmo, desde que você tenha humildade para se submeter a Ele, porque a vitória vem dEle. É hora de nós desmistificarmos o que a religião colocou dentro de nós. Eu não estou aqui para defender conceitos religiosos, eu estou aqui para dizer sobre as Escrituras. E as Escrituras me mostram que o diabo vai fazer a parte dele para tirar você da presença de Deus. Essa é a verdade. E aí eu vejo cristãos dizendo: pastor, está muito difícil. O diabo tem se levantado contra mim. Eu vou desistir. Ô irmão, deixa eu te falar. É isso que você está dizendo para mim? Que se o diabo se investir contra você, você afina? É isso? Se o diabo investir contra a sua vida, você vai para o território dele? No mínimo isso é falta de inteligência. Porque se o meu inimigo está fazendo algo para me tirar da presença de Deus, inteligente, de forma inteligente, eu não estou falando nem espiritual, de forma inteligente, eu deveria dizer: diabo, você está lutando para me tirar de Deus, é agora que você vai ver. Peraí, a Bíblia vai dizer: submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tem gente achando que é: submeta-se ao diabo, resista a Deus, e o diabo fugirá de vós. Ei! Help me, please, Lord. Onde estão as testemunhas de Jesus? Eu vim aqui nessa noite para dizer que Jesus quer marcar a sua vida de tal forma, mesmo você com 30 anos de igreja, mesmo você com 20 anos, irmão, deixa eu te falar, o seu tempo de igreja não assusta o diabo. O seu tempo de crente não assusta Satanás. Eu conheço gente de 30 anos de crente que dá vergonha. E conheço crente de 3 dias, de 3 semanas, que estão dando um show. E o que vai dizer se você vai chegar no céu não é o seu começo, nem o meio, é o final. A caminhada com Deus ela é definida no final. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, ele vai dizer: ao vencedor. Não é para quem começa bem, é para quem termina bem. Mas não pode terminar de qualquer maneira. Nessa noite Deus nos chama para ser testemunhas. E a pergunta que eu faço, mais uma pergunta: você tem marcas feitas por quem na sua vida? Porque quando eu vejo um cego sendo curado, esse homem andando na rua e dizendo: eu estou enxergando, pessoal. Eu estou enxergando, pessoal. Eu era cego, eu estou enxergando. Ele é uma testemunha do que Jesus fez na vida dele. Jesus marcou ele. Tem muita gente nesta noite me ouvindo, e eu sei que estão me ouvindo porque o Espírito Santo me faz sentir. Tem muitas pessoas que só foram marcadas pela religião. A religião, você tem raiva de igreja, tem raiva de crente, com razão. Mas a falha não é da igreja.
A falha não é do pastor, não. O pastor, se eu te contar a história, meu pastor Melk, ô pastor Melk, se eu te contar a história do que o outro pastor fez comigo, você ia falar que eu tenho razão de estar fora. E não. Porque independente do que o pastor da terra fez, se você comparar com o que o pastor supremo fez, você não sairia da presença dele. O problema é que você deixou de olhar para o pastor supremo e começou a olhar só para as coisas da terra. Quem marcou a sua vida não foi o pastor supremo, foi o pastor da terra. Quem marcou a sua vida não foi os céus, foi a terra, foi a igreja. E a igreja, irmão, o que esperar da igreja? Tem pessoas que chegam à igreja, esperando algo que é simplesmente impossível. Tem pessoas que chegam na igreja esperando perfeição. Nossa, eu achei que na igreja era diferente. Não, desculpa, não é. Sabe por que a igreja não presta? Porque tem gente. Só por isso. Por que a igreja é defeituosa? Porque tem gente. Por que a igreja tem pessoas que são falhas? Porque isso é coisa de ser humano. E outra coisa, se um dia você encontrar uma igreja perfeita, por favor, passe a 500 metros de distância dela, você vai estragar essa igreja. Tem pessoas esperando perfeição da igreja. Irmãos, você é perfeito? Você é imperfeito? Eu sou imperfeito. Eu sempre digo isso. Quem quer ver imperfeição, look at me, please. Quem quer ver imperfeição não precisa ir a lugar nenhum. É só olhar para o espelho. Se alguém quer ver imperfeição, não vai na igreja. Olha para o espelho, lá vai ter uma pessoa imperfeita. O que nos faz, eu penso que a igreja é um milagre. O que nos faz ser um milagre é o Espírito Santo. Eu trabalhei muitos anos na área da metalúrgica, produzindo peças. E é incrível que uma máquina que produz uma determinada peça, ela tem, cara, sei lá, vou chutar baixo aqui, 200 mil peças. Uma máquina das quais nós trabalhávamos lá, ela era formada por 200 mil componentes. E para que o produto saísse com perfeição, todas as peças, todos os componentes teriam que estar em perfeito ajuste, porque quando a máquina estava com uma pecinha só problemática, o produto final era ruim. A igreja é algo louco demais, todos os componentes, a partir de mim, todos os componentes, a começar daqui até o final, são imperfeitos, mas o produto final é maravilhoso. Aqui pessoas que bebiam chegam e não bebem mais. Gente que fumava igual um Saci Pererê, se é que o Saci Pererê fuma. Eu não sei que essas coisas vêm na minha cabeça, Saci Pererê, parece que é louco da cabeça. Você vê como é que um pastor é imperfeito. Fumava, não fuma mais. Cheirava cocaína, não cheira mais. Traía a esposa, não trai mais. Traía o esposo, agora não trai mais. Era viciado em jogo, agora não é mais. A boca parecia um túmulo, só falava palavrão, agora não fala mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, vai lá e restaura tudo. Essa é a igreja. Mas aqui é o hospital, e Jesus disse que não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. Eis-nos aqui. Mas não é porque somos imperfeitos, não é porque somos defeituosos, que nós vamos ser escangalhados. Não, nós precisamos ser uma testemunha de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver marcas de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver mudança. Ué, era cego, vivia pedindo esmola. Foi curado? Foi. E continua pedindo esmola?
mundo, eu costumo dizer isso, tem um monte de crente que... quem aqui não é crente, presta atenção. Isso aqui é só para os crentes podem tampar o ouvido. Você que não é crente, presta atenção. Você vive falando assim, o dia que eu for crente, eu vou ser crente de verdade. Eu não vou ser igual esses crentes aí não. E aí você vem e fica sem vergonha também? Primeira coisa que eu pergunto para alguém que aceita Jesus, quando vem conversar comigo é, qual a opção que você quer? Tem duas opções, ser crente de verdade, ser um cristão, discípulo, testemunha de Jesus, testemunha de Jeová, ou um crente sem vergonha, qual que você quer ser? E ele fala, de verdade. Então seja, porque quando você passar a entender que Jesus Cristo, sabe, é a sua motivação, que pessoas não são sua motivação, eu quero andar após Cristo, eu quero ser o que Cristo é, o que Cristo tem para mim, você vai ser um crente de verdade. E ao ser um crente de verdade, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, o que é isso aqui, cara? Mudou, era assim, agora não é mais. Começa a ser uma testemunha. Agora, queridos, nós temos sido testemunhas de quem? Nós temos sido testemunhas de Jesus? Ou dos defeitos da religião? Tem gente que abre a boca só para falar mal de igreja, mas não tem uma coisa boa para falar de Jesus. Será que Jesus não fez nada na sua vida? Essa noite eu vim aqui desafiar vocês a voltarem para casa com um desejo secreto. Não é falando, não é sair falando. Eu desafio cada um de vocês a voltarem para casa dizendo, eu vou ser crente de verdade, porque eu quero ser uma testemunha de Jesus. E quando você decide ser um cristão de verdade, quando você decide falar, não, peraí, o que tem que fazer? Primeiro, vai ler Bíblia, tem que ler Bíblia. Crente que quer ser crente de verdade tem que ler Bíblia. Vai ler a palavra, para você não ser papagaio de pastor, papagaio de padre. Só fala o que o pastor fala, só repete o que o padre repete. É muito pouco para ser um discípulo e testemunha de Jesus. Muito pouco. Nós precisamos decidir quem é que vai marcar a nossa vida, para que nós possamos ser testemunhas. Sobre o que você pode testemunhar hoje? Quem nessa noite pode ser uma testemunha de Jesus e dizer, Jesus fez na minha vida? Decida ter um testemunho de vida. Queridos, a nossa forma de viver testemunha o que Deus fez em nossa vida. Vou repetir. A nossa forma de viver testemunha o que Deus fez na nossa vida. Vou repetir. A minha maneira de viver testemunha o que Deus fez em mim, se é que Ele fez. Porque quando você diz que está indo para a igreja, quando você diz que é crente, quando você diz que é da igreja A ou da igreja B, mas a gente olha para a sua vida e não vê um testemunho de mudança, quando nós olhamos para a sua vida e continuamos a ver uma pessoa arrogante, quando nós olhamos para a sua vida e continuamos a ver uma pessoa bruta, quando nós olhamos para a sua vida e continuamos a ver uma pessoa amarga, a gente não consegue ver Jesus, porque Jesus não era amargo, Jesus era doce, Jesus era amável, Ele era duro, sim, Ele era duro contra os religiosos, contra aqueles que se achavam mestres, Ele pegava pesado, mas quando vinha alguém necessitando de perdão, necessitando de cura, com humildade, Ele acolhia. Esse é o Jesus que eu me apaixonei, o Jesus que abraça, e o Jesus que quer mudar a nossa história. O que eu estou dizendo aqui hoje, alguns talvez possam estar dizendo, nossa, que sermão duro. Não é um sermão duro, é um sermão de amor, porque é um sermão que visa ver a sua vida melhor. O meu desejo é que todos nós saiamos daqui nessa noite dizendo, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Jesus, faz algo em mim, muda a minha história, muda a minha vida, mexe em mim, reforma, tira o que não te agrada, Jesus.
Tira tudo que não te agrada. E aquilo que não é para o Senhor tirar, aquilo que for para mim tirar, me diga que eu vou tirar. Tem gente que vai chegar em casa hoje e Jesus vai falar para você assim: joga fora isso aqui, ó. Tem gente que vai abrir a porta de casa e atrás da porta tem um negócio lá que Jesus vai falar para você: você não precisa mais disso não, porque agora você me tem. Tem pessoas que têm amuleto dentro de casa. Deixa eu dizer a você, nesta noite, quando você chegar lá, o Espírito Santo vai dizer: quer que eu marque a sua vida? Quer que eu marque a sua história? Joga fora esse amuleto, porque a partir de hoje, a tua proteção se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão. Aleluia! Joga fora, se você quer ser marcado por Jesus. As pessoas à nossa volta precisam testemunhar a nosso respeito, queridos. As pessoas que convivem com você precisam testemunhar a respeito de você. As pessoas precisam dizer: eu conheço fulano e realmente mudou. Eu conheço ciclano e realmente mudou. Eu conheço Beltrano, realmente mudou. Depois que ele começou a ir para aquela igreja preta lá. Tem até um hino que eu gosto muito: deixa que diga, que eu penso, que fala, deixa isso para lá, vem para cá o que tem. Eu não estou fazendo nada, você também. Como é que é o nome do presbítero que canta essa música? Não, Bezerra da Silva não, isso aí é o pastor. Eu esqueci, é o que canta Majestade, sabe? Um outro hino muito bonito. Jair Rodrigues. Que Deus o tenha. Queridos, quando Jesus marca a nossa vida, quando nós nos posicionamos, quando nós saímos de um culto como esse, de cabeça baixa, eu acredito que hoje nós vamos sair daqui tudo assim hoje, ó, murchinho, aqui ó, cada um, todos nós, vamos sair daqui assim ó. Eu prefiro assim. Eu prefiro você sair assim, ó, refletindo, para ter uma mudança de vida, do que sair assim, ó, e não mudar nada. Eu prefiro que ninguém fale em línguas, mas que demonstre frutos, do que sair rajando em língua e a vida não muda, e as pessoas olham e falam assim: na igreja fala em línguas e aqui fala palavrão? Não. Que hoje nós possamos sair daqui assim ó, refletindo, dizendo: Senhor, eu quero ser marcado por Ti. Eu quero ter uma experiência pessoal com o Senhor. Peça isso. Se você não tem uma experiência pessoal com Jesus, Ele é real. Jesus é real, irmão. É tão real que às vezes você vai achar que você está muito louco. Rapaz, está aqui um cara que era muito louco. Eu vivia muito louco, irmão. Ixi, eu fumava para danar. Eu bebia para ficar doido mesmo. Não era negócio, negócio socialmente é para os fracos. Eu bebia para ficar doido. Fumava maconha numa folha de caderno. Tentei uma vez, não deu certo não, aí comia maconha mesmo. Tinha que ser com papel menos resistente ao fogo. Eu me lembro de uma vez que eu estava tão doido, mas tão doido, que o asfalto fazia assim, ó. Aí eu fui andando assim, ó. Aí na hora que a rua descia, eu fazia assim. Imagina um cara andando na rua, era eu. Imagina eu andando na rua. Muito louco, muito doido. Você ri que não sei que estava lá desse jeito. Você ri que não sei. Mas hoje em dia eu estou andando na rua assim, daqui a pouco Jesus fala dentro do meu coração assim, ó. Eu falo: nossa, parece que eu estou ficando doido. Quem é que tem esse sentimento? De ouvir Jesus falar assim, e falar assim: rapaz, nem quando eu usava droga eu ouvia a voz desse jeito. É Jesus, irmão, Ele é real. Aleluia! Ele muda mesmo, Ele transforma mesmo, Ele restaura mesmo. Ele quer marcar a sua vida para que você seja uma testemunha dEle. Você não vai contar testemunho do outro, você vai contar os teus testemunhos, porque é isso que Ele quer fazer em você.
Aleluia! Oh, glória! Existe a testemunha verdadeira e a testemunha falsa. Deus quer que sejamos testemunhas verdadeiras. Peça para Deus tirar, peça para Jesus remover a amargura que está em você. Ei, irmã, sabe que você não arrumou um cabra ainda bom? Você é amarga. Sabe que você não arrumou nada, irmão? Você é burro. Não, burro não, é amargo. Se bem que tem um que é as duas coisas. E tem uns que é medroso. Tenha coragem, cabra. As irmãs tudo solteiras. Cadê as irmãs solteiras? Levanta a mão. Não, eu falei para levantar a mão, não falei para subir em cima da cadeira. Que isso, guerreira? Jesus vai desencalhar esse navio esse ano ainda. Mas não escolhe qualquer reboque também, não. Não é o primeiro que passar, não. Calma, Jesus não vai voltar. Bom, eu espero, né? Se voltar também, você vai deixar uma tranqueira para casar com o noivo. Muito melhor. Agora, para nós finalizarmos, quero trazer aqui uma responsabilidade que nós devemos sair daqui hoje. A sua forma de viver, a sua forma de testemunhar. Meu Deus. A sua forma de testemunhar, ela afeta diretamente outras pessoas. Vou repetir. A sua forma de viver, a sua forma de testemunhar a respeito de Cristo, afeta diretamente outras pessoas. Como assim, pastor? Para você que acha que pode ser crente do seu jeito, você afeta pessoas, sabe por quê? Porque se você é uma falsa testemunha, se você é um mau cristão, você vai afetar outras pessoas. Elas vão olhar e vão dizer: nossa, é isso que é ser crente? Quero não. Agora, se a sua forma de mostrar Cristo for uma forma que as pessoas olham e falam: uau, olha, eu não conheço. Eu espero que as pessoas que estão à sua volta digam a partir de hoje: eu não conheço crente que presta, mas eu conheço uma pessoa no meu trabalho que ali é crente mesmo. Cadê você que vai ser assim a partir de hoje? Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: olha, eu conheço um crente da minha família, é crente mesmo, é crente de verdade. Quem vai ser crente assim? Você vai ser uma testemunha. Isso é ser testemunha de Jesus. Isso é ser testemunha de Jeová. É uma testemunha, é uma pessoa que a gente olha e fala: realmente o que ela está dizendo é verdade. Realmente o que ela mostra é o que ela fala, e o que ela fala é o que ela mostra. Ou seja, vive o que fala e fala o que vive. É isso que Deus espera de nós. E como fazer isso, pastor? Como fazer isso? Como ser essa pessoa? Se renda ao Espírito Santo. Se renda. Diga para ele a partir de hoje: Espírito Santo, eu quero ser uma testemunha. Eu quero ser marcado não pela religião. Eu não quero mais ser marcado pela igreja. Eu não quero mais saber todos os costumes da igreja. Eu não preciso mais saber o estatuto da igreja, o regimento interno. Não, eu quero saber o regimento do Senhor. Eu quero ser marcado pela tua palavra e o que diz. Queridos, ousem, sejam ousados. Deixa eu falar algo aqui que vai parecer uma heresia, vai só parecer, mas é porque você não está acostumado a ouvir isso. Alguém já disse: encosta Deus na parede. Quem já ouviu isso aqui? Irmão, não dá para encostar Deus na parede não, tá? Ele é maior do que o universo. É uma bobagem isso aí, isso é heresia. Isso é heresia. Mas pegar a Bíblia, apontar para o céu e dizer: Senhor, se esta palavra é verdadeira,
eu quero viver tudo que está aqui. Ei, Moisés viveu o melhor de Deus, sim ou não? Mas ele era um assassino. Ele só deu um passo e Deus fez ele ser algo novo. Abraão era um mau caráter, a ponto de mentir a respeito da sua esposa. Mas ele deu um passo para Deus. E ele se tornou uma referência, uma testemunha. Paulo era um homem que era muito apegado aos costumes judaicos. Mas lá na morte de Estevão, ele estava lá cuidando das roupas daqueles que estavam apedrejando Estevão, o servo do Senhor. Mas o Paulo, quando ele deu um passo em direção ao Senhor, ele se tornou uma testemunha. E outros mais. Pedro, um homem bruto, rude, mas ele dá um passo em direção a Deus e ele torna uma testemunha do que Deus era poderoso e é poderoso para fazer. Mateus roubava, mas um dia Jesus passando ali no local de trabalho dele, Jesus fala para ele: siga-me. E ele levanta e segue, e ele passa a ser uma testemunha daquilo que Deus faz, e ele hoje é um exemplo para nós. Então comece a dizer a partir de hoje: Espírito Santo, eu me rendo, eu quero me render diante de Ti. Eu me rendo diante de Ti, e eu quero viver cada vírgula dessa palavra, porque eu quero ser uma testemunha. Quantos querem ser uma testemunha nessa noite? Se você pode, se você recebeu essa palavra, se essa palavra chegou ao seu coração da parte de Deus, eu sei que o Espírito Santo vai continuar falando com cada um de nós aqui, ao sairmos daqui. Mas se você recebeu essa palavra, louve ao Senhor nessa noite, aplaudindo a Ele, porque Ele é digno. Amém.